Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar hoje a aulinha falando sobre a Química Analítica 2 propriamente dita, né? Então, eu já falei para vocês que existe a Química Analítica qualitativa e a quantitativa. Deixa eu ver se eu estou gravando, porque agora eu estou com toque, depois que eu gravei aulas e não estava gravando. Então, eu já falei com vocês que a Química Analítica qualitativa, ela quer saber quem, né, o que tem numa amostra, quem está lá. É o tipo de pergunta que a gente faz. Na Química Analítica quantitativa, a gente quer saber quanto daquilo está na minha amostra. E é a nossa Química Analítica 2. Então, a Química Analítica 2, que é a Química Analítica quantitativa, ela identifica sempre uma quantidade. Então, os nossos resultados vão vir sempre em unidade de concentração. Em miligramas por litro, em ppm, em algum unidade de concentração, né? Então, aqui, por exemplo, sódio no sangue, colesterol no sangue, aqueles exames que a gente faz, né? Eles vêm com unidade de concentração, me diz quanto que tem. E aí a gente pode... Aqui só diferenciando o que é a nossa amostra. Nossa amostra aqui é o sangue. O que é o nosso analito? É o sódio, que é o que eu quero quantificar. A amostra é o sangue. O que é o meu analito? É o colesterol. Aqui, água do mar é a minha amostra. Solo, alimentos, plantas, plasma, urina. A gente pode trabalhar com vários tipos de amostra e vários tipos de analito. Depende do que eu quero quantificar em cada amostra dessa. E aí, como método de análise quantitativa, nós temos os métodos clássicos, que são aqueles que a gente chama de bancada, e os métodos instrumentais. Os métodos clássicos, eles normalmente são para aquelas análises que o laboratório não faz tão frequentemente, porque os métodos instrumentais, eles são mais automatizados, mas são caros, têm um custo muito mais elevado. Então, quando que compensa eu ter um método instrumental no meu laboratório? Quando eu faço essa análise muito frequentemente, aí talvez o custo compense. Quando são análises esporádicas, é melhor a gente fazer o método clássico, né? A aparelhagem fácil aquisição, baixo custo. E para macroanálise, quando eu quero... se eu quiser quantificar algum analito na concentração de ppm ou ppb, né, partes por milhão, partes por bilhão, eu não consigo fazer os métodos clássicos, que são o foco da nossa disciplina. Os métodos instrumentais, eles são ideais para a rotina, como eu falei, quando a gente faz várias vezes a mesma é rotineiro, né? Fazer aquela análise no laboratório, tem um custo mais elevado, depende de pessoal treinado. Aí a gente consegue analisar traços é isso, né? Parte por milhão, parte por bilhão. Necessita de calibração do aparelho mas tem uma grande aplicação na indústria. Mas, dependendo do tipo de análise, a gente faz tanto de não sendo ppm ou ppb, a gente faz tanto de um jeito quanto do outro. A diferença maior aqui vai ficar mesmo se você vai fazer poucas vezes, não compensa você gastar tanto. E aí, como métodos clássicos, a gente tem os métodos gravimétricos e volumétricos. Nos métodos gravimétricos, a gente vai medir a massa do nosso analito, né? Que é, inclusive, a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre métodos gravimétricos. Nos métodos volumétricos, é o método a seco que a gente chama, né? Métodos gravimétricos. Nos métodos volumétricos, a gente mede volume. É um método por via úmida, né? A gente normalmente está numa solução, a nossa amostra, e a gente vai medir o volume para a gente saber quanto tem ali, quanto de reagente eu preciso colocar para o meu analito. E a gente vai medindo o volume e eu consigo saber quanto tem do meu analito ali. Nos métodos gravimétricos é por massa, a gente vai pesando na balança. A nossa próxima aula a gente vai ver os métodos gravimétricos e depois os volumétricos, que eu já falei para vocês, que são ácido base, complexação, oxirredução e solubilidade. Os métodos instrumentais podem ser os métodos eletroanalíticos, espectroscópicos e os métodos de separação. E aí, dentre esses, a gente tem os métodos eletroanalíticos, né? Envolve a medida de propriedades elétricas, como corrente, resistência, quantidade de eletricidade. Espectroscópicos, a interação da radiação eletromagnética com as moléculas ou os átomos, e aí a gente tem o infravermelho, ultravioleta, enfim, a gente tem vários métodos de separação, os mais conhecidos, cromatografia de vários tipos,
e a eletroforese capilar. Esses métodos aqui a gente não vai falar nessa disciplina, a gente vai focar nesses métodos clássicos aqui. Mas quais são as etapas numa análise quantitativa? Primeiro, a gente precisa selecionar o método que a gente vai analisar. Eu vou analisar uma amostra, eu quero determinar um analista, eu tenho um problema. A partir desse problema, eu vou ver que método eu vou utilizar. E isso depende da exatidão que eu preciso, do custo dessa análise, do número de amostras que eu vou fazer, porque eu falei que isso é muito importante para a gente decidir também entre o método clássico e o instrumental, a complexidade, né? A concentração é uma análise traço, número de componentes, quais são os métodos oficiais. Então, primeiro a gente tem que ver isso tudo. Depois a gente precisa de obter uma amostra representativa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu queira analisar um solo, né? Eu vou pegar a parte de cima, eu vou pegar 50 centímetros para baixo, 1 metro para baixo, eu vou pegar o quê? Ou então é uma pedra enorme, vamos supor uma pedra, uma rocha enorme que caiu, apareceu e a gente quer analisar para saber o que tem ali. A gente pega aquele lado de fora dela ou tem que pegar lá de dentro? Entendem que às vezes a amostra ela é heterogênea e aí ela pesa toneladas e a gente precisa de alguma forma de pegar uma amostra que represente o meu todo. Eu não posso simplesmente olhar essa rocha e analisar só o lado de fora dela, dependendo do tipo de análise que eu quero fazer, né? Se eu quero saber a constituição dela total, eu quero determinar a constituição daquela rocha, se eu pegar só aquele lado de fora, só dar uma raspadinha lá e vou fazer, tá aí toda aquela parte lá dentro, né? Será que a constituição é igual? Então, a gente precisa estar pensando nisso tudo. A mesma coisa o solo, como eu usei exemplo. A constituição do solo na superfície é igual de 1 metro para baixo? De 50 centímetros para baixo? Enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado pra gente ter... Porque eu não analiso a rocha inteira, eu não analiso um solo inteiro, eu analiso uma amostra. E eu preciso tomar cuidado para que essa amostra represente o meu todo, porque a partir dessa amostra, a partir de um pouquinho do meu solo, eu vou chegar a conclusões que eu vou usar para o solo inteiro. Se eu falar a partir de um pedacinho daquela rocha, eu vou falar algo mas eu não vou estar me referindo àquela amostra. O meu resultado, ele tem que servir para a rocha inteira, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem métodos de a gente obter essa amostra representativa, dependendo do tipo de amostra que vai trabalhar. E aí, depois que a gente resolveu esse problema, a gente tem que pegar essa amostra, peneirar, secar, filtrar, extrair, depende do que a gente vai fazer. Muitas vezes, por exemplo, agora eu vou usar a análise do sangue lá, que a gente ia fazer o colesterol. Normalmente a gente não faz a análise, o método diretamente no sangue, nessas análises clássicas, né? Não, eu vou determinar álcool no sangue, eu vou determinar... urina, né? Se tem droga, algum tipo de droga. Normalmente o que a gente faz? Primeiro a gente faz um método de extração para extrair os componentes orgânicos daquela urina, para extrair a droga ou o que tiver ali naquela urina, e a partir daquela extração é o que eu vou fazer o meu método clássico. Normalmente a gente não faz uma titulação, por exemplo, direto na urina. A gente primeiro extrai e depois a gente faz a nossa titulação. E aí definir o número de replicatas. Normalmente a gente não faz uma análise só. Eu não posso chegar e fazer uma análise, determinei, tem 5, cheguei em 5 ml, mas eu tenho que fazer mais, normalmente 2, 3, né, às vezes 5, depende do tipo de análise para a gente melhorar esse resultado, para eu ter certeza, porque com um só eu não tenho certeza. Às vezes ocorreu um erro muito grosseiro nesses 5 ml, e eu só vou perceber quando eu fizer mais 2 vezes. Eu faço mais 2 vezes, mais 4 vezes, e o resultado deu 60 ml. É muito provável que esse de 5 ml tenha ocorrido um erro grosseiro, e eu só percebi por causa das replicatas que eu fiz. Muitas vezes a gente precisa dissolver a amostra, né, por aquecimento, com solvente, ácido, né? Por quê? Porque a gente viu que muitos métodos são o quê? Que eu falei, por via úmida, então eu preciso solubilizar aquilo. Então a gente precisa antes se utilizar de alguns métodos para dissolver a amostra, porque se eu vou determinar volume, principalmente naqueles métodos
volumétricos, eu preciso primeiro estar dissolvendo a minha amostra. E é muito importante, em muitos casos, eliminar interferentes, porque às vezes o meu resultado dá um falso positivo, porque tinha um analito ali semelhante e que me deu um resultado positivo, que interferiu na minha análise, ou às vezes até um falso negativo, que bloqueou a minha reação. Então a gente precisa também tomar cuidado e muitas vezes a gente precisa, antes de fazer o método, quantificar, separar analitos de forma que, se um interferir na reação, se tiver algum interferente ali que vai interferir, que vai atrapalhar a reação do meu analito, para eu saber se ele, quanto tem dele ali, eu preciso primeiro eliminá-lo. E quais são as medidas em química analítica, né? Aqui só lembrando para vocês que o mol, 6,02 vezes 10 a 23, e a gente tem a massa molar, que é a massa para um mol, né? Então, um mol de hidrogênio, 1,0079 gramas, tá tudo lá a massa atômica, é o peso atômico, né? Tá tudo lá na tabela periódica. A massa molecular, a gente soma. Isso aqui acho que vocês estão carecas de saber, não vou falar muito, mas só lembrando um pouco sobre massas, né? Então, massa, 1 quilo, 1000 gramas, 10 elevado a 3 gramas, 1 grama, 1000 miligramas, 1 grama são até 1 milhão de microgramas, 1 miligrama são 1000 microgramas, e aí a gente ainda tem aqui picograma, nanograma, 1 litro, 1000 ml, 1 ml, 1000 microlitros, 1 litro, 1 milhão de microlitros, 1 litro, 10 elevado a 9 litros? Isso aqui tá errado. Não sei o que eu queria dizer aqui, mas eu acho que aqui deve ser picolitros, nanolitros. Não sei. Ignora esse de baixo aqui, porque eu não sei o que eu queria dizer aqui não, tá bom? Então aqui só mostrando as conversões, porque a gente vai trabalhar muito com isso, então a gente precisa estar ligado, né, nisso aqui. E aí aqui, esses exercícios, eu não vou resolver com vocês aqui, para não estender muito a aula, mas eu vou abrir um link para vocês entregarem esses exercícios e vou resolver com vocês no Meet. Então, dá uma olhada aí, tira um print aí agora, tá? Eu vou passar, tem mais no próximo slide, para vocês tirarem um print também. São exercícios que eu acho que vocês já fizeram, né, de química geral, essa questão de volume, de massa, mas é só para a gente treinar e relembrar um pouquinho, né, essas fator de diluição, massa, volume, enfim, só para dar uma aquecida para a nossa disciplina, tá bom? E aí, uma vez que a gente fez o método, a gente fez a análise, a gente vai obter um resultado, um valor. E aí a gente precisa estar ciente que esse nosso valor não é exato, não existe mais pra gente, a partir de agora, 5 ml. A gente nunca consegue medir 5 ml ou 5 gramas certinho, sempre vai ter um errinho associado ao nosso valor, sempre. Todo valor tem uma incerteza associada, né? Então, todas as medidas físicas, elas possuem um certo grau de incerteza. Então, agora, professora, mas eu coloquei na balança, deu 5,0000000 gramas. Tá ok, mas só que tem a incerteza da balança. A balança, será que ela tá 100%? Não, não é. Então, será que ela tarou direitinho, tá calibrada? Enfim, toda medida física, eu olhei aqui na proveta, olha, 5 ml, tá? Você olhou. Mas ainda assim, aí piorou ainda, né? Porque o seu olho ainda é diferente do meu, que é diferente do outro, enfim. Então, quando se faz uma medida, procura-se manter essa incerteza em níveis baixos e toleráveis, de modo que o resultado analítico possua uma confiabilidade aceitável, sem a qual a informação obtida não terá valor. Então, existe uma incerteza associada a todo o valor que a gente obter, todo. Isso é certo, mas a gente também não é assim, tudo tem incerteza, então tá bom, então não tem problema. Não, a gente tem que garantir que essa incerteza esteja em níveis baixos e toleráveis. Até quanto a gente tolera, né, de erro associado ao meu valor? Até quanto eu posso tolerar? Até quanto é aceitável ou não? E aí, a partir daí, a gente aceita ou não os resultados da nossa medida. E para isso, a gente depende de tratamento estatístico. A gente faz tratamento estatístico nos nossos valores e determina se a gente interpreta, a gente consegue saber se a gente aceita ou rejeita aquele nosso resultado.
E aí, quais são as causas da variação de um processo de medida, né? Então, como eu já falei com vocês, o próprio material, às vezes a vidraria, né, a limpeza pode não estar 100%, o reagente, será que ele está puro? A amostra, como eu falei com vocês, está homogênea mesmo? Será que eu consegui homogeneizar direitinho? O método, tem aqueles interferentes que eu falei que atrapalham na reação. A matriz, o instrumento está calibrado? Será que ele está calibrado certinho? E na aferição, será que não tem diferença? A aferição dos valores, será que está certinho também? Certinho que eu digo assim, todo mundo afere igualzinho, a mesma pipeta, a mesma proveta, enfim. O analista, né, depende da capacitação dele também, ele foi treinado, não foi? E ele tem habilidade também, porque aqui além de ter capacitação, a gente também precisa ter habilidade. Às vezes um tem mais habilidade para uma certa análise do que para outro. O ambiente, aí depende a nossa análise de contaminação, da pressão, ventilação, iluminação, umidade, temperatura. A gente sabe que isso tudo aqui influencia em reação química e pode influenciar no nosso resultado final. E o equipamento, ele está com a manutenção em dia, né? E a manutenção dele foi feita semana passada ou um ano atrás, enfim. Então isso tudo em um processo de medida não só é importante reduzir as causas de variação, mas também quantificá-las, pois um resultado analítico não tem um fim em si mesmo, mas será usado para tomada de decisões. Então o que eu quero dizer com isso? Eu preciso minimizar todos esses fatores aqui que vão afetar o meu resultado analítico, mas ao mesmo tempo que eu minimizo, eu preciso quantificar quanto que isso aqui influencia no meu resultado analítico. Porque aí sim eu vou poder saber, eu aceito ou rejeito aquele pedacinho de terra, o resultado que eu obtive, chegar à conclusão do solo inteiro, será que eu aceito aquele resultado como representativo lá do solo inteiro ou não? Aquela água, eu analisei 10 ml da água de um poço, será que eu posso, a partir desses 10 ml, o resultado que eu obtive, do analítico que eu estou pesquisando, chegar à conclusão da minha amostra do poço inteiro, do rio, do mar, enfim. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, como que a gente então expressa o resultado final? Então aqui ele colocou, qual a densidade de um mineral que apresenta uma massa, 4,635 mais ou menos 0,002, o que isso mais ou menos quer dizer? É a incerteza do nosso valor. Todo valor tem uma incerteza associada, como eu falei. Até mesmo a balança, quando vocês forem pesar, quando estiver lá no presencial, vocês vão ver que ela própria tem a incerteza dela. Ela vai medir, lá mesmo aparece escrito mais ou menos 0,001, 002, enfim. Então essa aqui é a massa que eu medi. Isso quer dizer que apareceu para mim 4,635, mas o resultado ele pode estar entre 4,633, né, menos 0,002 ou 4,637 mais 0,002. Então pode ser 4,633, 4,634, 4,635, 4,636, 4,637. Todos esses valores, eu sei que a massa da minha amostra está por aí. E o volume que eu aferi, também toda vidraria tem uma incerteza associada, então seja bureta, seja proveta, por isso que é importante, quando vocês forem medir algo, por exemplo, numa pipeta, numa proveta, é importante que sempre você busque a vidraria com o volume final, o volume dela próximo ao seu volume final, porque a incerteza vai ser menor. Eu medi 1 ml em uma proveta de 100, a incerteza do meu resultado é muito maior do que eu medir 1 ml numa proveta de 2, ou de 1, ou de 5. Quanto mais distante for o valor que eu estou medindo do volume da minha vidraria, maior é a incerteza e mais provável que eu tenha que rejeitar aquele valor. Mas enfim, então voltando aqui, o volume 1,13, então mais ou menos 0,05. Isso quer dizer que esse volume ele pode estar entre 1,08 e 1,18, né? Isso aí. Então 1,08, 0,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O volume da minha amostra está por aqui. E aí ele quer saber qual que é a densidade. A densidade, gente, é massa sobre volume, vocês já devem ter visto.
Então, a gente divide massa sobre volume. E aí eu divido também as incertezas. E aí, como que aqui que eu preciso que vocês prestem atenção? Observem que a minha massa tinha 4 algarismos, o meu volume tinha 3. E aí o meu resultado, como que eu vou expressar o meu resultado? Aqui embaixo está melhor. 4 algarismos e 3. Como que eu vou expressar? A gente depende do número de algarismos significativos que eu vou falar mais para frente para vocês. Mas aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Então o meu resultado, ele tem que ter 3 algarismos significativos, que é o menor. Eu olho sempre o menor número de algarismos. Então, se aqui tem 3, o meu resultado tem que ter 3 algarismos. Estão vendo aqui? Eu não posso expressar um resultado com 4 algarismos. Eu não poderia colocar aqui 4,102, né? Aquelas regras de arredondamento que a gente faz. Eu dividi tudo, deu 4,1018. Pronto. Aqui, então, gente, esse meu resultado tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Aqui tem 4, aqui tem 3, isso nunca pode acontecer. Toda vez que eu fizer uma divisão, eu vou olhar o número de algarismos significativos e o meu resultado tem que ter o número correspondente ao menor número de algarismos significativos, ao número com menor número de algarismos significativos. Então, aqui eu tinha 4 algarismos e aqui eu tinha 3. Então, obrigatoriamente, o meu resultado tem que ter 3 algarismos significativos. Então, como é que eu faço aqui? Deu o resultado todo, na hora de eu arredondar, eu vou arredondar para 3 algarismos significativos. Arredondei aqui, ó, 3 algarismos, por isso ficou 4,10, não ficou 4,1, nem 4,101, nem 4,102. É 4,10. 1, 2, 3 algarismos, 1, 2, 3 algarismos. Quando a gente faz a divisão, a incerteza, vocês dividem também e faz a mesma regra. Aqui eu tinha um algarismo, continua um algarismo. Aqui eu vou explicar para vocês, professor, o que é algarismo significativo que você está falando que eu não estou entendendo nada. Então, o número de algarismos significativos de uma medida é o número de dígitos que representam um resultado experimental. Então, de modo que apenas o último algarismo é duvidoso. Então, ele expressa a precisão de uma medida. Ele pode ser obtido de duas formas: diretamente, né, determinando a massa de uma substância em uma balança, ou medida de volume de uma solução com uma pipeta, ou indiretamente, a partir de valores de outras grandezas medidas, né? Então, como a gente fez agora, a gente calculou a densidade a partir da massa e do volume. Isso foi uma medida indireta, a concentração, enfim. E aí, o que são algarismos significativos? É o número de dígitos, né, que diferente de zero à esquerda. Opa! Tá. Você tem que contar os dígitos iniciando pelo primeiro dígito diferente de zero à esquerda. Os zeros que estiverem aqui para frente, a gente não considera como algarismo significativo, não significa nada pra gente. Então, quantos números significativos eu tenho aqui? Algarismos, eu tenho 1. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3. E aqui, 4. Então, e agora? Olha só, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3 também. 3 também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É basicamente contar o número de algarismos. A única questão aqui é quando eu tenho zero à esquerda. Os zeros à esquerda a gente não considera na conta do número de algarismos significativos. Então, aqui faltou um zero, né? 0,007. Zeros à esquerda, se não tiver nenhum outro número diferente de zero antes dele, eu não considero. Então, tem algum número diferente de zero antes dos zeros? Não, então eu não considero. Então, eu tenho só um algarismo significativo. Aqui tem algum número diferente de zero antes dos zeros? Não. Então, só um algarismo significativo. Aqui, eu tenho 3, porque antes tudo zero. Um algarismo significativo. Observem aqui. Esses zeros aqui, tem algum número diferente de zero antes deles? Não, então não considero. Mas esses zeros aqui, tem número diferente de zero antes dele? Tem, então eu considero. Se tiver algum número diferente de zero antes dos zeros, a gente considera como algarismo significativo. Então aqui eu tenho 3 algarismos significativos, que são 7, 0 e 0. Aqui eu só tenho 1. A mesma coisa aqui, ó.
Já aqui, todos os zeros antes dele tem um número significativo, um algarismo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Então, é assim que a gente conta o número de algarismos, a gente precisa contar para saber dar o nosso resultado. Lembrando que zeros à esquerda, se não tiver nenhum número diferente de zero antes dele, a gente não considera como algarismo significativo. E quando é escrito assim exponencial, a mesma coisa. Isso aqui, gente, vezes 10 elevado a menos 3 é 0,007, né? 7 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então, eu considero um algarismo significativo. 7,46 vezes 10 a menos 3 é isso aqui, é a mesma coisa, o mesmo número. Então, 3 algarismos. Ah, porque eu escrevi aqui 3 algarismos? Porque isso aqui tudo significa 0 para cá, para frente. 0 à esquerda, se não tem número diferente, a gente não considera, né? Então, só algumas observações. O arredondamento, aquele que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente só fez uma conta, né? Eu arredondei para chegar em 3 algarismos significativos. A gente não faz arredondamentos sucessivos, a gente arredonda só lá na nossa resposta final. Cada resultado deve ser expresso com um número exato de algarismos significativos. E o resultado calculado, ele não deve expressar uma precisão maior ou menor que a especificada pelos números usados para o cálculo. Então, como que a gente faz essa conta? Quando a gente faz adição ou subtração, se os números que a gente vai somar, eles têm igual número de algarismo significativo, beleza. Aqui eu tô falando de adição e subtração, tá? É só somar e manter, ó. 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. E aí, a gente soma tudo. Só que aqui, tinha que ter tirado esse 3 daqui, tá, gente? Ah, não, desculpa. Número de casas decimais. Quando a gente faz adição e subtração, a gente observa, independente deles terem o mesmo número de algarismos significativos ou não, a gente vê o número de casas decimais, a gente mantém o mesmo número de casas decimais. A gente agora não olha algarismos significativos, a gente olha casas decimais. Então, aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 3 casas decimais. O meu resultado vai ter 3 casas decimais. Por quê? São iguais, mas e se forem diferentes? Se forem diferentes, o meu resultado vai ter o número de casas decimais pelo menor número de casas decimais. Faltou aqui. Então, vamos lá. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil agora. Opa, peguei a caneta errada. Quantas casas decimais tem aqui? 1. E aqui tem quantas? 3. E aqui tem quantas? 2. Então, o meu resultado tem que ter uma casa decimal, que é o menor número. Então, quando eu faço a soma, deu 10,730, eu vou arredondar para o menor número de casas decimais, que é 10,7. Então, agora, a partir de hoje, quando vocês forem fazer soma, se tem número de casas decimais iguais, mantém. Aqui são 3 e aqui são 3. Mantenho 3. Diferente, eu olho o menor número de casas decimais e mantenho esse valor no meu resultado, certo? E se for multiplicação ou divisão? Se for multiplicação ou divisão, a gente faz aquilo que eu mostrei para vocês lá em cima. A gente mantém o número de dígitos contidos no menor com algarismo. A gente olha os algarismos significativos. Ai, português difícil, ficou ali em cima. Aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 3. 10 a menos 5 é só 0 aqui para frente, né? Aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 3 também. Então, meu resultado vai ter 3. Eu não posso colocar aqui 5,8, né? Ah, é 0, vou pôr 5,8. Não pode. Eu tenho que manter 3 algarismos significativos. Agora aqui eu tenho, já vou aqui no menor, eu já olho o menor número. O menor número é esse aqui. Ele tem 2 algarismos significativos, ó, 3,6. 10 a menos 19 é um monte de zero aqui para frente. Então, o meu resultado tem que ter 2 algarismos significativos. Aqui agora, meu resultado tem, aqui tem 3 e aqui tem 4. Então, o meu resultado vai ter
3 algarismos significativos. Resumindo, quando eu faço adição e subtração, eu olho o número de casas decimais e eu mantenho, o resultado tem que equivaler, ter o número de casas decimais equivalente àquele que na soma ou na subtração tinha o menor número de casas decimais. Se eu fizer multiplicação ou divisão, eu vou olhar o número de algarismos significativos e o meu resultado tem que ter o número de algarismos significativos correspondente àquele com menor número de algarismos significativos que estava na minha multiplicação ou na divisão. Feito isso, e os erros? Como que a gente... eu falei que existem erros, né, na nossa análise quantitativa. Então, um exemplo de erro pode ser olhado aqui, por exemplo, foi feita a medição de ferro, né, em ppm. Olha só, 19,4, foram feitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 análises, cada uma com um resultado diferente. Todas as medidas são influenciadas por erros, elas nunca são completamente eliminadas, mas sim minimizadas. Tá errado esse português aqui também. Os erros nunca são completamente eliminados, a gente não consegue ter um resultado 100% exato e preciso. A gente minimiza essa incerteza do nosso resultado, que é a nossa intenção na química analítica quantitativa. Então, toda medida ela é influenciada por muitas incertezas. Então, pensam, toda uma análise depende do analista, se sou eu que estou fazendo, se é vocês, depende da vidraria. A vidraria já tem a incerteza associada, e aí depende da vidraria que eu peguei. Eu usei pipeta, eu usei proveta, a balança, ela tinha 4 casas, 3 casas, enfim. E uma vez que as incertezas nunca podem ser completamente eliminadas, os dados de medidas podem nos fornecer apenas uma estimativa do valor verdadeiro. Como eu falei, a gente tem uma incerteza ali, a gente tem um valor que a gente sabe que está próximo ali, mas a gente está estimando o verdadeiro. Aquele verdadeiro mesmo a gente não consegue saber. A confiabilidade ela pode ser avaliada de várias maneiras, né? Padrões de composição podem... conhecida pode ser analisados, os resultados comparados. Então eu tenho aqueles padrões que tem composição conhecida e eu comparo com o meu resultado. Isso é muito comum em várias análises, né? A gente utiliza cromatografia, por exemplo, né? Enfim, a gente utiliza um padrão puro, né? Ali eu tenho 99,99% de certeza do que está ali, da quantidade, e eu analiso aquele, eu analiso a minha amostra e faço essa comparação. Né, a gente consultar a literatura antes da análise também é importante, calibrar os equipamentos, por isso que é tão importante manter a calibração em dia e ainda aplicar testes estatísticos aos dados. E aí, uma vez que a gente sabe que todo resultado tem um erro associado, a gente precisa, na nossa análise, sempre perguntar qual é o erro máximo que eu posso tolerar no meu resultado. Né? Então aí essa resposta vai me dizer quanto de horas, dias, semanas que eu vou poder gastar na minha análise. Então eu vou precisar, né? Quanto que eu posso tolerar de erro? Quanto mais preciso e exato eu precisar do meu resultado, provável que mais trabalhoso será o meu método. E aí alguns valores, a média, né, que a gente utiliza nessa estatística. A média dos nossos valores, que é o quê? Eu somá-los, eu somo todos os meus resultados e divido pelo número. Eu fiz 6 análises, eu somo todo e divido por 6. Acho que vocês já viram, né? Como que se calcula a média, mas é basicamente isso. Eu fiz 6 análises, somo os 6 resultados, divido por 6, obtenho uma média. Aqui eu olhei esses resultados todos aqui, eu vou usar qual? Eu posso usar a média deles, pego todos, divido por 6 e ao invés de eu ter 6 resultados agora, eu tenho um só. E precisão, a precisão, ela descreve a reprodutibilidade das medidas, né? Então, a proximidade entre 2 ou mais medidas. Quanto mais próximos esses meus resultados forem, mais preciso ele é. Por exemplo, eu faço análise e sem comparar com o resultado verdadeiro, eu só quero saber a precisão. Então, eu fiz uma análise e obtive valores de 10, 15 e 20. E eu fiz análise e obtive valor de 10, 11 e 12. 10, 11 e 12 é muito mais preciso, né? São resultados, análises diferentes com medidas muito mais próximas do que a de 10, 15 e 20. E como que eu consigo avaliar isso? Pelo desvio padrão. O desvio padrão
acho que vocês já viram também, né? Mas o desvio padrão, ele nos mostra a precisão dos nossos resultados. O que é a precisão? É a proximidade entre duas ou mais medidas realizadas. Como que a gente calcula o desvio padrão? A gente pega cada valorzinho que a gente de análise, diminui da média deles. Então, eu tenho aqui todos esses valores, eu diminuo da média que eu obtive. Feito isso, eleva ao quadrado cada diferença dessa. Elevou ao quadrado cada diferença dessa, soma todas elas. Então, primeiro eu venho aqui, ó. Eu vou pegar 19,4 menos 19,78. Eu acabei de falar com vocês que não pode arredondar, mas é porque eu tô... Não é muita coisa para escrever aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar... Cadê? 19,4 menos 19,78 e vou elevar isso aqui ao quadrado. Mais... Aí eu vou para o outro resultado, 19,5 menos 19,78. Eleva ao quadrado. Aí depois eu venho para o próximo, mais 19,6 menos 19,78 ao quadrado. E assim vai. Feito isso tudo, somei tudo, né? Depois que eu obtive todo, primeiro diminui, eleva, diminui, eleva, diminui, eleva. Os resultados soma. Somou tudo, você vai dividir por n menos 1. Quem é o n? N é o número de análises que eu fiz. São 6, então no caso aqui meu n menos 1 são 5. Fiz essa conta toda aqui, divido por 5. Depois que eu dividir por 5, eu tiro a raiz quadrada, eu tenho o meu desvio padrão. A variância, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, só que a gente não tira a raiz quadrada, né? É o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, ou eu faço essa conta toda e não tiro a raiz, ou se eu já tenho o valor do desvio padrão, eu elevo ele a 2, né? Variância desvio padrão elevado a 2. O desvio padrão relativo, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 1000. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média vezes 100%. O coeficiente de variação, então, ele é um resultado em porcentagem. E a exatidão é a proximidade do resultado do valor verdadeiro. Observem que há diferença entre precisão e exatidão. Eu falei com vocês aqui que o desvio padrão, ele me mostra a precisão, né? A exatidão também, enfim. Então, assim, o que vem a ser precisão e exatidão? Eu falei que a gente precisa observar nas nossas análises precisão e exatidão. O desvio padrão, na verdade, ele me dá uma ideia de precisão e exatidão, depois a gente vai ver um pouco mais pra frente, tá bom? Mas a gente precisa observar isso tudo. Precisão é quando eu tenho duas análises que estão... como eu falei, eu tenho esses 3 valores e eu tenho esses 3. Qual que é mais preciso? É aquele que eu tenho valores mais próximos. Esse é mais preciso. Mas não necessariamente esses valores estão mais próximos do valor verdadeiro. Observem que esse aqui é o meu valor verdadeiro. Quando eu fiz várias análises, os meus resultados estão muito precisos, ó, totalmente próximos, mas estão distantes do meu resultado verdadeiro. Exatidão é quanto mais esses resultados ficam em torno do verdadeiro. O verdadeiro está aqui, esses resultados em torno. Então aqui, ó, eu tenho, esse é o meu resultado verdadeiro, as análises que eu fiz estão todas, né, em torno desse verdadeiro. Mas estão precisas? Não, elas estão muito espalhadas, não estão precisas. Então, eu preciso buscar resultados exatos e precisos. Aqui está preciso, valores próximos e o meu valor verdadeiro aqui dentro. Aqui, esse resultado é preciso, mas ele não é exato. Esse resultado ele é exato, mas não é preciso. E esse resultado aqui, então, espalhado desse jeito, com o verdadeiro aqui, não é preciso nem exato. Então, precisão, exatidão compara os resultados que eu obtive, a proximidade deles com o valor verdadeiro. A exatidão compara o valor das minhas análises com o verdadeiro. Quanto mais próximo estiver, mais exato é o meu resultado. Precisão compara esses valores entre si de análise.
Quantos mais próximos os resultados da minha análise entre si, mais preciso é. Quanto mais próximos os resultados da minha análise com o valor verdadeiro, mais exata é a minha análise. Então, essa é a diferença entre precisão e exatidão, e a gente precisa buscar sempre resultados precisos e exatos. E quais são os tipos de erros que a gente tem nos nossos dados experimentais, né? Os erros podem ser de diversas origens, como eu já falei, dos instrumentos, do operador, do processo de medida. E aí, quando se pretende medir o valor de uma grandeza, a gente pode realizar apenas uma ou várias medidas, é recomendado que faça mais de uma medida. E aí os erros eles podem ser expressos em erro absoluto ou erro relativo. O que vem a ser o erro absoluto? É o valor que eu obtive menos o valor verdadeiro. Esse é o meu erro absoluto. Então, o meu valor verdadeiro é 101 e eu obtive 105. Qual que é meu erro absoluto aqui? Eu ia escrever 104, é 4, né? Eu diminuo, esse é o verdadeiro e esse é o da minha análise. O erro relativo, ele me dá essa ideia, porque observem que aqui eu fiz isso aqui e outro erro absoluto, a medida verdadeira é 0,005 e eu obtive 0,0011. E aí, esse é o meu verdadeiro. Qual que é o meu erro aqui? O meu erro é de 0,0006. Se eu só falo isso para vocês, observem, uma análise o erro absoluto é 4, na outra análise o erro absoluto é 0,006. Sem eu falar de quais valores eu parti, dá a ideia de que esse erro aqui é muito maior do que esse, né? Nossa, 4 é muito maior que 0,06. Mas eu pergunto, será que esse erro 4 ele é maior do que 0,006? Observem, a dimensão dos dados é muito diferente. Um eu estou na casa da centena, o outro eu estou lá em decimais. Então, qual erro será que é maior? Será que esse erro é maior ou esse? Qual que é mais importante? Daí a gente vai para o erro relativo, que o erro relativo, ele é obtido em porcentagem. Então, uma vez que eu fizer a porcentagem, eu consigo comparar esses dois valores. Eu não posso comparar esses dois erros absolutos se a dimensão dos dados é diferente, a não ser que eu estivesse partindo dos mesmos dados. Se são dados diferentes, dimensões diferentes, eu não posso comparar esse erro para saber qual análise está com erro maior. Eu preciso do erro relativo, porque porcentagem coloca todo mundo na mesma dimensão. E como que eu faço? É o meu valor que eu obtive menos o verdadeiro, dividido pelo verdadeiro, vezes 100%. E aí o resultado vem em porcentagem, e aí eu consigo comparar esses dois valores. Aqui só mostrando para vocês, né, como eu já falei, o perigo de se considerar resultados precisos, o perigo da gente considerar que o resultado preciso também é exato, não necessariamente, isso aqui é preciso, isso não é exato, tá bom? Não são a mesma coisa, ficou meio fora. Aqui mostrando outras análises para vocês, ó, aqui preciso e exato, aqui preciso e aqui não é preciso nem exato. Esse aqui seria o nosso valor verdadeiro de análise. Então, observem. Está próximo, aqui eu tenho preciso e exato, aqui eu tenho exato, mas baixa precisão, aqui eu tenho alta precisão e baixa exatidão, aqui baixa precisão e baixa exatidão. Mesma coisa que eu mostrei lá naqueles alvos para vocês. E os tipos de erros, eu comecei falando dos tipos de erro, quais são os tipos de erro que a gente pode ter na análise? Existem 3 tipos basicamente, os erros grosseiros, né? Que são aqueles que a gente reconhece facilmente, né? Que a gente vê que são tão sérios que a gente vê que tem que refazer tudo, não tem jeito, tá muito errado. É tipo vocês obtiverem no final uma concentração em valor negativo. Como que eu vou? Não, a concentração do analito aqui é menos 5 gramas por litro. Menos 5, não existe concentração negativa. Então, assim, de cara a gente já vê que o negócio tá muito errado, né? Erros sistemáticos são aqueles que a gente
pode reconhecer a fonte e a gente consegue corrigir, né? Então, por exemplo, é uma balança mal calibrada, deficiente de funcionamento, o erro da operação mesmo. E os erros aleatórios ou randômicos são aqueles que a gente não consegue controlar, a gente não consegue eliminá-los. Então, por mais que eu elimine erros grosseiros e erros sistemáticos, os erros aleatórios vão sempre existir na minha análise. E aí, então, que vem a ser os erros sistemáticos, né? São aqueles de desvio constante nos resultados, eles podem ser determinados, evitados e corrigidos. Eles podem ser aditivos, que são erros constantes, qualquer que seja o valor medido. Então, por exemplo, uma vidraria que tudo que eu vou medir, ela está medindo 1 ml a mais, sempre. Independente de eu estar medindo 5, 10, 15, 20, sempre tem 1 ml a mais ali. Ou proporcionais ao valor medido. Ao invés de estar aumentando 1 ml no meu resultado final, está aumentando 5% do meu resultado final. E aí esse 5%, o valor aumentado vai depender o quê? Da medida, né? 5% de 100 é 5, 5% de 1.000 é 50. Então, isso varia. E aí, pode ser causado por erros no método, então às vezes reação que não se completou, ou uma reação paralela, ou algo que precipitou, como eu falei, às vezes tem interferentes ali que atrapalham a nossa reação, erros operacionais, então técnica correta, experiência do analista minimizam, e erros instrumentais e erros de reagentes, né? Falhas nos equipamentos, na vidraria, equipamentos não calibrados ou com calibração imprópria, reagente com impureza. Enfim, então como que a gente reduz esses erros, né? Fazendo o branco, utilizando substância padrão, facilita para a gente estar comparando os nossos resultados, métodos de análise independentes, determinações paralelas. Então, tudo isso aqui a gente pode estar utilizando para minimizar os nossos erros sistemáticos. Os erros aleatórios, eles não podem ser corrigidos. Então, essas variações, elas são inerentes ao sistema, irregulares e resultam em variabilidade dos nossos resultados. Por mais certinho que a gente faça a nossa análise, vai ter um erro associado, que é o que a gente chama de erro aleatório. E aí, a função nossa é obter um valor tão próximo do valor verdadeiro quanto possível e aceitável, né? Não necessariamente a gente aceita todos os valores e também não necessariamente a gente rejeita todos os valores. Então, quando a gente faz... Por isso que é importante a gente fazer várias análises, a gente fala em replicadas, porque quanto mais análises a gente fizer, se ele for repetido várias vezes, os erros eles são aleatórios. Então o resultado ele tende a se agrupar dessa forma aqui. E aí em torno de um valor médio, eu vou ter um valor médio dos meus resultados, e eles vão se agrupando e formando essa curva gaussiana, que é essa distribuição gaussiana. E aí a partir daqui eu determino quais valores eu vou aceitar. Eu vou ter o valor da média, e aí eu tenho o desvio padrão. Eu vou aceitar aqueles valores que estão dentro de um desvio padrão para mais ou para menos, ou 2 desvios padrões para mais ou para menos, ou 3 desvios padrões para mais ou para menos. Quanto mais eu limitar isso aqui, se eu faço vários valores e coloco eles numa curva. E aí eu vou falar, não, eu vou aceitar os valores que estão dentro de um desvio padrão para mais ou para menos. Quer dizer que eu só vou utilizar os valores que estão na minha curva aqui. Para fora disso, eu descarto os valores. E aí, aqui, como eu coloquei aqui para vocês, né? 1 intervalo, 2 intervalos, a gente escolhe quantos intervalos a gente vai. Eu vou colocar de -1 até +1. Então, beleza, não, -2 a +2. A gente determina quantos, o nível de confiabilidade e de erro que a gente pode ter. Essa definição depende do tipo de análise que a gente está fazendo e como eu falei, do grau de exatidão e precisão que a gente precisa. Aqui mostrando de novo, isso aqui eu não vou falar muito com vocês. E aí, quando que a gente rejeita os resultados, né? Quando são feitas medidas de uma grandeza, a questão é saber se esse resultado ele deve ser rejeitado ou não. Então, quando o erro ele pode ser atribuído a algum acidente ocorrido, ele deve ser rejeitado. Mas quando o resultado discrepante não pode ser atribuído a nenhuma causa definida de erro, a sua rejeição deve ser decidida por critérios estatísticos. Então, quando eu sei a causa, não, aqui errou porque
a temperatura estava muito baixa, a temperatura estava muito alta, foi feito em condições diferentes, eu posso rejeitar. Se o resultado está muito diferente e eu não sei a causa, eu só posso rejeitá-lo a partir de análises estatísticas. Análises estatísticas vão me dizer se eu aceito ou rejeito aquele valor. E uma forma da gente fazer isso é o teste Q. Como que a gente faz? A gente faz o teste Q, a gente pega aquele valor suspeito, eu tenho vários valores. Então vamos supor... tem um exemplo aqui embaixo, ó. Eu fiz vários análises, 55,95, 56, 56, esse aqui parece que está muito diferente. Eu aceito ou rejeito? Eu faço o teste Q, que é o quê? Eu pegar esse valor suspeito, 56,23, menos o valor mais próximo. Qual é o valor mais próximo dele? 56,08. Dividido, qual que é o maior valor? Ele mesmo, 56,23, menos o menor valor, 55,95. Faço essa conta e acho o valor de Q. Quando eu encontrei o valor de Q, eu comparo com uma tabela. Quantas análises eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 análises, número de observações, 5. Aqui, aqui já fez a conta, né? Deu 0,54. Então, 5, o meu valor depende da quantidade de confiança que eu quero. Então, eu quero 95% de confiança no meu resultado. Meu valor de Q é 0,700. Isso aqui é tabelado. É só eu ler lá. 5 análises tem um valor tabelado. Qual o intervalo de confiança que eu quero? 90, 95 ou 99? Eu quero 95. Então, 0,710, 0,71. Então, 0,54 é menor que 0,71. Então, eu mantenho o valor. Se aqui tivesse dado 0,74, esse valor é maior que o tabelado. Então, eu rejeitaria o valor. Se o meu resultado deu maior que o tabelado, que é o que a gente chama de valor de Q crítico, né? Aqui, se o meu resultado deu maior, eu rejeito. Se deu menor, eu aceito. Certinho? Bem, essa aula de hoje falando sobre erros de análises e próxima aula vamos falar sobre gravimetria. Beijinhos para vocês e bons estudos.